radioscoop.pt. Boa sorte e boas leituras. E se falarmos de histórias e leituras sugestivas, então mantenha-se por aí, é que já a seguir partimos para uma outra época, onde conviviam reis e muitas conquistas. Prepare-se para conhecer o livro de Diana de Cadaval, Mafalda de Saboia. Olá Diana, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, obrigada. Para fazermos esta viagem até estas dinastias, até à nossa história, enfim, aos nossos conquistadores, em formato livro, e que é algo que a apaixona há muito tempo. É verdade, o Mafalda de Saboia é o meu terceiro romance histórico. O primeiro foi sobre a Rainha Dona Maria Pia, que também era Saboia. O segundo sobre Maria Francisca, que também era Saboia. E este último, terceiro, sobre a Rainha Dona Mafalda. É verdade. Esta rainha tem também uma curiosidade e aspectos efetivamente determinantes para se ter apaixonado por esta história, não é? Porque foi uma rainha que, de facto, quando partiu, deixou por revelar um grande segredo. Diana, conta-nos um bocadinho sobre esta rainha tão especial. Rainha então, casada com o nosso conquistador. Sim, a Rainha Dona Mafalda é a mulher de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Exato. Estamos em pleno século XII. Mafalda, ao chegar a Portugal, descobriu uma época muito dura, muito difícil, que um bocadinho menos desenvolvida do que a Mafalda estava habituada e de onde cresceu. E, sobretudo, conheceu foi o rei Dom Afonso Henriques, que o casamento deles sempre foi, podemos dizer, um casamento... sempre foi uma mulher triste. Que Dom Afonso nada fácil. Nada fácil. Um homem nada fácil, nada não é? fácil. Grande conquistador, grande guerreiro, mas infelizmente uma pessoa que sempre foi muito violento com ela, muito mauzinho. A Mafalda deu-lhe 7 filhos. E mesmo assim, cada vez era sempre um acto de violência. Os partos sempre foram momentos muito duros e difíceis, onde Mafalda sempre teve entre a vida e a morte. E portanto, viveu uma vida, de certa forma, a legitimar este seu papel, a considerar também, de facto, a deixar esta dinastia, não é? Portanto, uma mulher que só queria, obviamente, o amor do seu marido, mas que, enfim, o nosso Dom Afonso Henrique estava dedicado aos braços da sua amante, não é? É verdade, é verdade. Tínhamos aqui um homem com muito amor para dar, mas desta vez não à sua Mafalda, não era? Exato. Este Dom Afonso Henrique, descobrir estas personagens para si, a Diana de Cadaval, que também de certa forma está muito próxima também, enfim, deste universo, destas dinastias, ou pelo menos deste ambiente na sua vida também pessoal, acaba por ser também algo de próximo de si, de certa forma, ou poder fazer este revisitar destes tempos. Sim, exato. Cada livro é sempre para mim um momento de grande trabalho, de pesquisa e de poder dar também, aliás, uma voz a estas rainhas que foram rainhas de Portugal. É o que eu gosto de fazer, que eu acho que é sempre interessante que nós, não ao longo da história, o papel do homem e do rei há diversas obras muito completas, aliás, sobre o trabalho de cada rei, mas as rainhas foram deixadas um bocadinho para trás. Hoje em dia há cada vez mais obras de grandes historiadores que falam das vidas das rainhas, mas mesmo assim ainda há um certo silêncio, diremos, e de poder ter tido a oportunidade de dar uma voz à Mafalda de Saboia no seu universo muito íntimo, na sua vida do dia-a-dia, é sempre uma coisa que eu gosto, sobretudo esta época que há documentação, mas já há muitas coisas, a documentação é tudo muito... É difícil porque estamos no século XII, as coisas não eram, quer dizer, em termos de arquivado, não era arquivado, etc. e tudo. Por isso também deu mais espaço, em comparação aos 2 primeiros, à minha imaginação e criatividade em termos dos diálogos e as personagens que eu optei por integrar aqui no meu romance de Dona Mafalda. Até porque neste romance temos então a Dona Mafalda, mas como falava tão bem, a Diana acaba por ser realmente único, estas mulheres rainhas, a terem então assim esta espécie de homenagem também, este espaço para serem conhecidas. Do grande público, claro. Porque fala-se muito efetivamente dos nossos conquistadores, dos nossos reis, dos varões, digamos assim, das nossas dinastias, mas estas mulheres ocupavam um lugar determinante. Quem era esta Mafalda de Saboia?
Mafalda era uma mulher muito determinada, com um grande sentido do dever, desempenhou o seu papel da melhor forma. Tem 11 anos, deu 7 filhos a Dom Afonso Henriques. Ela depois veio a falecer e, aliás, há um escritor inglês que eu quis pôr como nota no final. Há uma teoria de um escritor inglês que diz que, aliás, Mafalda veio a falecer porque Dom Afonso, enquanto ela estava a ter o seu 7º filho, numa crise de ciúmes e de raiva e de fúria, atacou o Dom Afonso Henriques atacou a Dona Mafalda e ela não sobreviveu ao ataque? Sim. Aquilo que aconteceu. Exatamente. Não foi o fim que eu quis lhe dar, mas é verdade que existe e é uma teoria que existe e que todos conhecem, mas não foi o fim que eu quis dar-lhe uma colocar aqui, sim, não é? Portanto, exato. deu um outro Mas fim. achei que era importante pôr uma nota em relação a isso, porque é verdade que é uma época onde a violência contra as mulheres era uma coisa muito banal, era uma coisa do dia-a-dia. A sua dama, por exemplo, a sua dama de companhia, a sua aia branca, por exemplo, que casou também tarde, ou quando estava prestes a ter o seu primeiro filho, o seu marido também numa crise de ciúmes, violência, não sei, pronto, assim. Também, olha, é inexplicável, também atacou e ela também não sobreviveu, o bebê também não sobreviveu, e isto tudo era coisas que faziam batalha. Fazia parte do dia-a-dia. Lá está. Infelizmente. Infelizmente os tempos evoluíram, apesar de, na atualidade, ainda vermos muita violência contra as mulheres, mas enfim, são também livros assim, considero eu, que vão também ajudando, de certa forma, as pessoas a conhecerem o que é que eram outros tempos, não é? Porque existe sempre aquele lado romântico e muito bonito do que é o que são as monarquias e as dinastias, enfim, de todo esse universo, mas de facto existe depois o outro lado, obscuro, não é? Há sempre aquele lado que faz sonhar, não é? Aquele lado de conto de fadas, mas há também ali por trás sempre uma realidade muito dura e muito real. Exatamente. Por isso mesmo, este livro é a Diana de Cadaval, para quem aprecia conhecer um pouco mais da nossa história e destas mulheres tão especiais, mas também para quem quer, de facto, fazer esta viagem no tempo, não é? Sim, que não aconselho às pessoas se tiverem a oportunidade de lerem Mafalda de Saboia, que eu acho que é uma maneira, como é que eu ia dizer, de reviver e de redescobrir um pouco a história de nós todos, de todos os portugueses. Obviamente, e nós, mulheres portuguesas, também é bom, de facto, saber de onde é que vimos e para onde não queremos voltar, no caso desses homens complicados, Dom Afonso Henriques, que se dedicasse às conquistas, não é? E que fosse um homem sensível. Muito obrigada, Diana. Obrigada. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito bem, se gostava de ter esta leitura,